Super bate-papo! Opa, aqui para mais um super bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo realizada na Espanha em 1982. É isso aí mesmo. Bom, então você faça suas malas, pegue a sua passagem e venha viver com a gente as emoções e lembranças que vamos ter nesse super bate-papo que começa agora. Super bate-papo. Então, para falar sobre a Copa do Mundo de 1982, estou aqui com o Benezão, com o Ricardão. Vamos falar sobre a primeira fase, né? O menino soltando a bomba da paz, que você pode falar essas festas de início dos campeonatos mundiais são essas bregas e tal, mas a Espanha, ela é reconhecida que tem as melhores aberturas, por incrível que pareça, né? Afora, por exemplo, e da Olimpíada também. Apesar que a da Rússia é imbatível com o seu ursinho Misha, né? O Pasquim falava mal o tempo todo. Eu não vou dizer o que o Pasquim dizia do ursinho Misha, porque isso soa homofobia. Mas o Pasquim rimava Misha, vocês imaginam com o quê? Foi a grande revelação do Pasquim. Mas tem uma coisa que assim, não se pode confundir a abertura de Olimpíada com de Copa. As de Copa do Mundo sempre foram ruins. Não, é a própria FIFA, ela não valoriza como o COI valoriza. Então, o Comitê Olímpico faz para ter uma grande abertura, tem aquele desfile e tal. Não existe desfile de entrada das delegações na Copa do Mundo. A Copa do Mundo até já existiu, mas sempre foi brega. Hoje nem isso tem mais. Não tem sentido, porque os times estão cada um no lugar. Imagina, você vai deslocar um time que está lá vamos pensar no Brasil, né? Um time que está lá em Manaus só para vir para São Paulo para desfilar na abertura e voltar. Não tinha sentido. Mas então, eles podem fazer uma coisa melhor, né? Você viu a do Brasil? Podia. Aquela mulher cantando, quem escolheu aquela mulher para cantar? Eu não lembro. Olha, eu vou contar para vocês o que eu sei, porque assim, eu tive uma colega que foi uma das pessoas envolvidas com a coreografia, né, da abertura da Copa no Brasil, né? E, coitada, no dia que ela chegou na escola, todo mundo falou, pô, foi horrível, fiquei com pena. E ela falou que eles não tinham, a coisa é tão desprezada, que o pessoal que foi fazer a abertura não tinha vestiário para se preparar para a abertura. Foram mais ou menos como se fossem umas tendas, uns cantos, no próprio estádio, no próprio gramado. Tá? Eles não tinham onde se preparar. Quer dizer, a FIFA não leva nem um pouco a sério a abertura de Copa. Ela faz... Seria melhor já começar com o jogo. Logo, toca o hino e parabéns, está aberto e vamos jogar. Aliás, uma coisa, já que é para falar disso, o jogo de abertura também costuma ser uma desgraça de ruim. Né? E a Copa de 82, tinha uma tradição, Ricardo, já desde 1966, 66, 70, 74, 78, o jogo de abertura foi 0-0. Né? Desde a Copa de 66, a abertura foi 0-0. A Copa de 82 mudou, porque a Bélgica, que na época era um time surpreendente, de cada 20 anos, mais ou menos, a Bélgica monta um bom time. Né? A Bélgica tinha um bom time, que tinha jogadores como um goleiro que era o Pifaf, né? E a Bélgica ganhou da Argentina, de 1-0. Foi o jogo de abertura da Copa. Né? Porque nessa época era comum o antigo campeão, o campeão da última Copa, fazer a abertura. A abertura foi Argentina e Bélgica. A Bélgica ganhou de 1-0. Né? Aliás, vamos citar aqui que Maradona, né? Jogou a primeira vez. Jogou. Tinha 21 anos. O que é interessante... E não jogou bem. E quando terminou a Copa, o discurso é que o Maradona não era um jogador decisivo. Inclusive, contra o Brasil, ele foi expulso. Depois nós vamos falar disso. Isso. Né? Aliás, eu gostaria de comentar, porque em 78, né, que é a Copa anterior, o grande nome era um tal de Alonso, né? Não sei se você lembra. O grande nome era o Mário Kempes. Não, tinha o Kempes, mas o nome que
era um nome apontado como esse aí, na Copa de 82, vai explodir, vai detonar, era um tal de Alonso. Eu acho que o Alonso nem é convocado em 82, Douglas. Exato, eu estou dizendo. Tá. Entendeu? Quer dizer... Mas o Douglas... E o Maradona não era nem falado, né? Tem muito a ver com a... Não, Maradona 82 já era bem comentado, sim. Já era bastante comentado. Em 78, não era... Não, em 78 ele tinha 17 anos. Então, não tinha... Então, e em 78, na verdade, mesmo com 17 anos, tinha gente que queria o Maradona no elenco. E o Menotti o Menotti cortou o Maradona. O Maradona fazia parte do elenco, aquele grupo de jogadores inicial, mas ele foi cortado. O Menotti tinha uma visão de futebol muito peculiar. Tinha 2 jogadores na Argentina, um era o Alonso, outro era o Villa, o Rick Vidia, que é um ídolo do Tottenham, e eram jogadores que eram tidos como craque, mas o Menotti não gostava muito do futebol deles, porque eram aqueles meio-campistas clássicos, e ele preferia um cara mais botocudo, que era o Gadiego. Né? O Gadiego era um cara, era aquele volantão não, ele era pequenininho, mas batia, que era uma barbaridade. Do técnico que inventa. Deu certo, não? Mas é que eu acho que tem uma coisa que... Mas tem uma coisa que é a seguinte, né? Aí até para contar. Primeiro que a Copa de 78 a gente já comentou, foi aquela né, garfada bem dada, então nós temos um campeão que chegou lá, vamos lá, vai. Mas tem 2 grandes frustrações em abertura de Copa mais antiga. Primeiro, era essa coisa de o time campeão não precisar jogar eliminatória, e normalmente ele sofria mais para preparar a seleção, porque ninguém quer jogar com o cara, né? Então ficava fazendo aqueles amistosos meia boca para caramba com os times que era seleção que não ia se classificar nunca, né? Então aquela enchia de gol. Cansou, então pegava aquela seleção de timinho lá, não sei da onde, aí fazia 7-1, tocava 10 jogadores, né? O jogo não era, valia qualquer coisa, e isso era só para cumprir, só para os caras correrem. Então tinha pouco jogo de ritmo mesmo. Muitas vezes para a seleção campeã, o primeiro jogo de ritmo dela, em muito tempo, era o jogo da Copa, né? Enquanto que para as seleções hoje, nem você pegava, não tem Copa América, mas você vai ter a eliminatória até em cima ali, né? A outra que também fica difícil você fazer amistoso com um time que vai jogar a Copa do Mundo. Os caras não querem em cima da Copa, né? Então, há 6 meses da Copa, você vai querer jogar com um time que vai jogar a Copa? Não. Né? E a outra coisa é que, aí como torcedor, que além da abertura ser um lixo, é que normalmente a gente acostuma, né? Nas últimas Copas, a gente acostumou com um monte de jogo, e a abertura virava e mexia, era michuruca, jogava uma coisa e não tinha mais nada, lembra? E aí você só vai começar a ter Copa mesmo no dia seguinte, né? Aí tem um monte de jogo. Quando começa para valer, né? Quando começa para valer. Então, era um jogo morno, né? Nem sempre, porque a seleção campeã do ano anterior, da Copa anterior, não obrigatoriamente vai ser forte de novo. São 4 anos, muitas vezes envelhece, muitas vezes perde jogador, e assim vai, né? Dá 1000 confusões. Uma curiosidade, a Argentina, em 82, era quase o mesmo time. Era praticamente o mesmo time. O que mostrou bastante o que tinha, né? Mas eu acho assim, e é engraçado, porque eu acho até que tecnicamente era um time melhor. Porque o que aconteceu? Eles deslocaram o Kempes, que era onde ele jogava na Espanha, Mário Kempes, que foi o melhor jogador da Copa de 78, e puseram o Maradona no meio. Só que esse time não deu certo, porque aí tem umas histórias que já tinham uns rolos internos no time, parece que o Maradona e alguns jogadores não se davam bem, né? E o Kempes, que foi o grande craque da Copa de 78, fisicamente ele não estava bem. Foi o craque, o artilheiro da Copa de 78, ele não estava bem. Essa Copa tem umas particularidades. A Espanha, por exemplo, tinha um elenco fraco. A Espanha sempre teve um campeonato forte, mas o elenco da Espanha não era muito bom, né? Tanto que os espanhóis falam que essa Copa ocorreu 4 anos, eles brincam, que essa Copa ocorreu 4 anos antes do que deveria. Porque 4 anos depois, as Copas de 82 e 86, as Copas de 86 e 90, a Espanha tinha times melhores, né? Sim, que tinha a piada que... Tanto que a Espanha, não sei se as pessoas lembram, o primeiro
jogo da Espanha contra Honduras, e todo mundo, as bolsas de aposta, todo mundo falava que ia ser goleada, e a Espanha empata com Honduras com a ajudinha do juiz, inclusive, que dá um pênalti bem mandrake em favor da Espanha. É um jogo que termina 1-1, né? Ou seja, a Espanha não joga bem essa Copa, jogando em casa e tudo, mas não estava bem, né? Agora, a questão a Inglaterra voltava à Copa do Mundo, depois de 2 Copas do Mundo fora. Isso. A Inglaterra ficou 74, 78, porque, lembra, eram 16 países apenas. A Inglaterra volta, né, na Copa de 82. Né? E os ingleses tinham esperança, porque a Inglaterra tinha um grande jogador que era o Kevin Keegan, né, que era que jogou no Liverpool, depois jogou na Alemanha, que era tido como, e particularmente eu achava um excelente jogador, né? Mas a Inglaterra também não vai bem. Times que achavam que poderiam ir bem na Copa. A Bélgica, porque tinha feito uma boa eliminatória, né? Era um time que todo mundo apostava. A Itália é aquela coisa, todo mundo aposta na Itália, a Itália começa mal e depois acaba indo bem. A primeira fase da Itália na Copa é péssima. São 3 empates, ela só tira Camarões pelo saldo de gol. Ela fez 1 gol a mais do que Camarões, né? Então, quer dizer, aliás, o último jogo da Itália contra Camarões foi 1-1. Se Camarões fizesse 1 gol, a Itália estava fora da Copa. Fizesse 1 gol a mais, né? Então, a Itália também não jogou nada, né? Na primeira fase. Não foi só a Itália, né? Não foi só a Itália, né? A Alemanha também não jogou bem. A Alemanha perde a primeira para a Argélia. Para a Argélia. Aliás, a Argélia tinha um time muito bom. Não tinha camisa, aquela história de não ter camisa. A Argélia tinha um jogador chamado Madjer, que jogava em Portugal, foi depois campeão pelo Porto, né? O Madjer era um excelente jogador. Madjer e Bellamy eram 2 grandes jogadores na Argélia. Agora, então, vocês lembram a marmelada para a Alemanha se classificar, né? Para quem não lembra da história, na última rodada, o Chile estava jogando com a Argélia, né? E a Alemanha jogando com a Áustria. A Alemanha faz 1 gol logo no início do jogo. Esse 1-0 classificava os 2. Então, 88 minutos de palhaçada. Os 2 voltava para o goleiro, lembra? O time não passava do meio campo. Vaiou, porque 1-0 classificava os 2, né? Mas quase que eles se ferraram, porque se a Argélia tivesse feito, acho que 2 ou 3 gols de diferença contra o Chile, eles classificavam. A Argélia chegou a fazer 3-0 no Chile, só que o Chile depois marcou 2 gols. Acabei de abrir a tabela, os 3 times, Alemanha, Áustria e Argélia, terminam com 4 pontos. Exatamente. Na época, a vitória era 2 pontos. É no saldo de gol só. Foi no saldo de gol que a Argélia sai zerada. Aliás, uma coisa que é importante falar dessa Copa, que é um padrão que a gente vê muito, é assim, toda a Copa do Mundo, a gente inclui como os favoritos, mesmo antes da eliminatória, tá? Mas no processo você considera Itália, Brasil, Alemanha, Argentina. Um país. Isso. Aí vem a Argentina, né? Mas a Argentina, aí muitas vezes a Argentina se classifica ou não, então, mas antes mesmo, a Argentina tal. A França entrou, né? Porque a França era aquele time que fazia, mas não, agora bicampeã tal. Entra uma coisa. Aí, quando começa a Copa do Mundo, você inclui se a Inglaterra estiver jogando, né? A Espanha era sempre aquele que podia ser. A Espanha e a Bélgica, para mim, são aqueles países que pode ser. Né? Assim como a Holanda também. Né? A Holanda, apesar da Holanda já ter apresentado mais equipe jogando para valer, foi vice-campeã às vezes tal, a Holanda também é isso, né? 8-80, né? Pode disputar a final e não se classificar, né? O Ricardo tem uma tese sobre isso. Eu acho que países como Holanda, Bélgica, eles têm um problema. São países pequenos. Então, às vezes, eles têm uma ótima geração, porque a Holanda foi 2 vezes vice-campeã, 74 e 78. E aí a Holanda fica 2 Copas sem participar. Sem participar, porque aquela geração acabou. Aquela geração do Cruyff, né? A Bélgica mudou um pouco, porque a Bélgica tem um histórico que é interessante, que é o seguinte, tirando futebol, a Bélgica ela valoriza muito a prática esportiva nas escolas não competitiva, não formadora de atletas de Olimpíada. Tem, tá? Tem lá os grupos, as equipes, tal, mas ela não tem tanto essa Olimpíada, né? Ou valorizava, não sei como é que está, estou falando agora, né, isso antigamente.
Estou tirando futebol. Mas a Bélgica, assim como vários países da Europa, desprezavam bastante os nativos das suas ex-colônias, né? Hoje, você vendo a Bélgica na Eurocopa, é um time que você percebe nitidamente que os caras convocaram muito jogador que está vivendo na Bélgica e que veio dos países que eles exploraram lá na colonização. Alguns são até nascidos na Bélgica, mas são descendentes. Então, quando não são migrantes, são filhos, netos, mas são que eram desprezados. Não quer dizer que melhorou, porque continua com o mesmo racismo, com o mesmo preconceito. Eu não me lembro mais qual jogador que estava falando isso, que quando ele ganha, o fulano foi bem, fulano do time tal. Quando ele perde, ou quando o time perde, fulano, o jogador do Camarões, do Senegal, aí migrante. Só falta falar o negão foi mal. Então, eles destacam de onde ele veio. Né? O Annick Noah, que foi um grande tenista francês, que era negro, né? Ele falava isso. Quando ele ganhava, ele era o orgulho da França. Quando ele perdia, ele era um negro, não sei o quê, entendeu? O Yannick Noah, só de curiosidade, ele chegou a sair da França, porque, olha que loucura, o cara vai para os Estados Unidos, que ele era o cara era negro, hein? Mais tranquilo viver nos Estados Unidos do que na França, por causa dessa, não do racismo no sentido, né, do preconceito agressivo, só, mas de quando se metiam na vida dele, nessa situação. Então, se era visto bebendo, não era o Yannick Noah, o jogador de tênis, era o negro bebendo. Então, incluía. Né? E ele falou, não tenho vida particular, não consigo não posso sair para dar uma volta porque tem alguém vigiando para ver se eu não... O próprio Zidane também chegou a reclamar disso. O Zidane era descendente de Argelino, né? Né? Rick, essa Copa do Mundo, ela tem Douglas também. Essa Copa do Mundo, a França começou nessa Copa do Mundo, né, a ter muitos jogadores de colônia. Porque, na verdade, o primeiro país foi Portugal. Portugal, aquele timaço, você tinha Eusébio, Coluna, Vicente, Hilário, que eram todos das colônias. E até alguns jogadores brancos eram também nascidos nas colônias, como o goleiro, o José Pereira, como ponta-direita, José Augusto. Embora eles fossem brancos, eram portugueses nascidos nas colônias. Então, uma coisa interessante, que isso foi falado, inclusive, do Brasil, até por um país aqui sul-americano, que é europeu, né, que não tem índio e negro. Conhece esse país? Né? Que se alega não ter índio. Porque falavam que o futebol brasileiro se dava bem por los negros. Por causa dos negros, exato, los negritos. Aquela visão racista de que o negro, como ele corre na África, parece que todo negro corre na África, né? Mas como ele corre na África, né? 500 anos depois, ele trouxe... Desculpa, né? Sério, é aquela coisa assim, não, tubarão nada bem porque ele é aquático, claro. Se ele fosse, como diria o Vicente Mateus, se ele fosse gramático, grama, né? Então, assim, é uma visão racista, tal. Então, assim, eu estou falando que os caras absorvem bem as ex-colônias, mas, por favor, não entendam que eu estou falando das questões físicas. Não, é questão, inclusive, porque a gente tem que lembrar que futebol, para essas pessoas, né, os mais pobres, né, os imigrantes e tal, é uma chance de ascensão financeira que muitas vezes ele não consegue por um caminho diferente. Então, por isso, o futebol sempre vai ser isso no mundo capitalista, né, que você vai ver sempre garoto pobre, né, sendo galgado a craque. Isso é normal. Né? Não, e tem outro detalhe. A França... Normal, né? Infelizmente. Eu li uma matéria uma vez, falava que a Holanda tinha jogadores negros desde a década de 1960. Isso. É só na década de 1980 que os caras vão chegar na seleção. Né? A Inglaterra tem... uma coisa que eu me lembro, a TV Tupi, a antiga TV Tupi, passava uns filmes, não era nem videotape, filmes do campeonato inglês. Você falava, nossa, mas tem vários negros jogando na Inglaterra, década de 70. Só que não tinha nenhum na seleção. Né? Aí, aos poucos, vai o Barnes, Douglas, é aquele que fez aquele gol no Maracanã, driblando toda a defesa do Brasil. Né? Que é um jogador do Liverpool. Lembro. Um ponto esquerda. Aí depois começa. E a França, em 82, porque a França é o primeiro país europeu a ter um jogador negro, já tinha na Copa de 1938.
né? E a França em 82 tinha vários jogadores negros. Tinha o Trezor, excelente zagueiro, Jean Vion, que era a dupla de zaga, né? Tinha um reserva chamado Courriot e tinha um excelente meio-campista que era o Tiganá. Todos eram, alguns nascidos na França, mas nessa época a maioria era nascida no Caribe. Né? Esses caras eram todos cidadãos franceses das colônias caribenhas. Né? E o que vinha da África era principalmente no norte da África, Argélia, por exemplo. Belloni, que era um atacante, Belloni, o que acontece era argelino. De trazer jogador, alguns hoje estão sendo, entre aspas, nacionalizados, né? É porque você tem um limite. A Bélgica não tem uma população tão grande, como você lembrou, a Holanda. Então, se for, com exceção do Uruguai, vou falar a verdade, se for depender do número de população, esses países não conseguem produzir tanto jogador. O Uruguai é uma coisa espantosa que, para mim, está fora da caixa, porque é um país com uma população pequena que fornece grandes jogadores. Isso é absurdamente exceção. Mas é importante ver isso, né? Você lembrou bem que a Copa é uma Copa que já estava vindo com 24 times, né? 24. Isso dá uma inflada, então você vai ter times como a Argélia, a própria Nova Zelândia, que eles falam, alguns Camarões, Zelândia, né, que não tinha nem tradição, Camarões, né? E alguns times que empolgam mais pelo seu jeito meio maluco de jogar, assim, meio não tão profissional, quer dizer, mais na raça do jogo. Isso sempre ganha o público, né? O pessoal elege esses times como favoritos. Mas quando você pega a classificação, volta naquilo que eu falei, né, dos favoritos. Claro, teve maracutaia, mas você pega quem é que passa, né? Passa o Brasil, passa a Alemanha, passa a Itália, né? Vão passar os times que são historicamente... as potências do futebol, né? Tem uma exceção. Aliás, tem mais coisas. Tem a Polônia, que passa em primeiro e a Itália em segundo, mas também era uma fase que tinha Camarões e Peru, não era... aí, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Bélgica e Argentina, a gente ia passar em segundo também. Inglaterra e França, essa era o grupo da morte, né, que os caras adoravam. Inglaterra, França e aí no grupo. Olha como dá zebra e não dá. A Copa do Mundo é feita para passar mesmo, né? Irlanda e Espanha passam no grupo E, Brasil e União Soviética, né? E desculpa. E o que acontece? Você vê que, mesmo fazendo tudo isso, quer dizer, ainda teve o grupo da morte que a França cai, você monta um sistema para que esses times grandes, a não ser que eles joguem muito mal, eles passam. Porque você vê aqui, vou te dar um exemplo, o grupo da morte, Inglaterra, França, Tchecoslováquia e Kuwait. O Kuwait, né, era o saco de pancada, né, ele chegou a empatar um jogo, mas com a Tchecoslováquia, e a Tchecoslováquia não tinha grande representação nessa época. Então, mesmo quando você tinha dois times historicamente fortes, você tinha que jogar muito mal para não passar. Por isso que, nessas Copas, quando um time ponta, né, um time que seria o de primeiro grupo na Copa, não passa, é uma vergonha, porque seria que perder, né? Você vê, se a Argélia faz mais gol, ela tirava a Áustria, né? Ou a Alemanha até. Ou a Alemanha. E aí você lembra uma coisa que é o seguinte, né? Eu fico impressionado, porque um dos times sul-americanos que mais que me lembra muito as campanhas essa coisa de jogou como nunca, perdeu como sempre, que era falado para a Espanha, equivale de novo, é o Chile. Né? O Chile vai para a Copa e enjoa, lembra o episódio do Rojão, né? Vai enjoa contra o Brasil, ganha jogo, chega na Copa... Não faz nada. Não faz nada, né? Sempre encara. E o engraçado é que o chileno gosta de futebol, mas deixa a desejar na Copa. Eu não sei se é cobrança, se é montagem do time. Então, bom, primeiro que eu acho que as eliminatórias sul-americanas, eu acho que elas não provam nada, né? Tem esse detalhe. Eu acho que tem esse detalhe das eliminatórias, não provam nada. Agora, a questão do Brasil, a Copa de 82, a cobertura foi extraordinária. O Placar, por exemplo, a revista Placar, que na época tinha uma tiragem gigantesca, fez uma campanha dentro da concentração, cronistas e tal. Foi uma Copa, do ponto de vista midiático,
é uma Copa realmente extraordinária, né? Aí nós temos a seleção brasileira, né, onde nessa foto o único que não joga no Brasil é o Falcão. Falcão, né? Dos titulares era o Falcão. Dos titulares era o Falcão. Aliás, o primeiro jogo, o Cerezo não jogou porque estava suspenso, que ele tinha sido expulso nas eliminatórias, que era o titular do Tele Santana, né? Agora, o primeiro jogo do Brasil contra a União Soviética tinha um time sólido, excelente goleiro, que era o Dassaev, goleiro extraordinário, um grande jogador, que era o Bloquin, que é tido como um dos maiores jogadores da União Soviética, que era ucraniano. Hoje ele é cartola, inclusive, da Federação Ucraniana, né? Não podemos esquecer, nessa época, embora era normal falar Rússia, nós estamos falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E o primeiro jogo do Brasil contra a União Soviética, o Brasil começa dominando o jogo, fazendo boas jogadas de ataque, o Dassaev fazendo boas defesas, aí o nosso amigo Valdir Pérez toma um dos maiores frangos que eu vi na minha vida, incluído pelada de rua. Um cara chamado Schenguela chuta uma bola lá de Moscou, o jogo era na Espanha, em Sevilha, e o Valdir Pérez aceita o gol. Eu tenho uma tese de quem jogou foi um goleiro amador, mas na época eu lembro que alguns goleiros falaram a mesma coisa. Eu não falei bobagem. O Douglas sabe disso, dessa minha tese, que não é exatamente uma tese, é uma realidade. Às vezes, as maiores falhas que os goleiros tomam é a bola que vem muito fácil. A bola vem tão fácil que o goleiro já está olhando o jogo. Entendeu? E esse segundo que ele tira o olho da bola é fatal. É aí que ele toma um frango épico, né? E foi isso que aconteceu. O Valdir claramente tirou o olho da... É interessante, Ricardo, que nessa época nós... Depois eu vou falar do segundo, mas a primeira coisa que a gente tinha... A gente estava falando de bom. É verdade. É verdade. Era que o Valdir Pérez ia tomar um frango, né? Depois o Valdir Pérez era um excelente goleiro, mas ele frequentemente tomava um franguinho. E o Valdir eu vou fazer uma pergunta. Eu vou jogar uma pergunta, mas não é para responder agora, é provocação. Vocês não acham que o Valdir Pérez, na Copa de 82, jogou menos do que ele vinha jogando até as eliminatórias? Não vale responder agora. Que não é para botar a culpa na derrota, mas que faltou Valdir Pérez, faltou goleiro para resolver. Eu vou falar depois o que o Leão falou mais tarde. E eu acho interessante. Depois da tragédia, a gente comenta isso. E esse jogo, quando estava 1-0, teve dois lances muito, muito, muito suspeitos. E não é que nem hoje, que tem 500 câmeras. Na verdade, mal passou na televisão esses lances, né? Inclusive a Globo, que era uma coisa inédita, amaram muito. E um outro, que o jogador da União Soviética pega a bola na frente do Luizinho, esse é mais discutível. Esse é um lance um pouco mais discutível. Vou começar as coisas dali, né, Ben? Mas fazendo uma defesa dessa turma, nós temos que lembrar o seguinte, para o pessoal mais novo, isso é complicado. Primeiro, essa é uma Copa que ainda a malandragem do pênalti e tal, mas eu me lembro que parecia um time nervoso, cara. Não sei se ele sentiu que nós viemos a Copa, temos que ser campeão. Porque tem dois jogos ruins. É esse e o da ruim, que eu falo de clima, e da Itália. Uhum. Fala aí. Você falou de craque, né? Que a gente tinha muito craque jogando no Brasil. Uma coisa que o time também deve ter dado uma sentida nisso, porque depois mete 4-1, se não me engano, na Escócia. Então, 4-1 na Escócia, 4-1. E tinha dois jogadores, tudo bem que era reserva, mas tinha dois jogadores da Ponte Preta. Essa Copa tinha Juninho, que era da Ponte. Oscar. E o Carlos. Não, Oscar já era do São Paulo. Já era do São Paulo. O Carlos. Aliás, Carlos, é verdade, Carlos. Então, assim, para se entender isso, hoje a Ponte Preta está na Série B, né? Mas ela estava na Série A. Hoje você não entende, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tinha grandes times. Hoje seria convocar alguém do esporte, por exemplo. Mesmo que não tenha ido para fora. Por exemplo, você tinha um Serginho Chulapa, que era um cara que era encrenqueiro, mas era um centroavante espetacular. Era um jogador, por exemplo, que eu convocar, se tivesse que botar esse cara para jogar com a Argentina, com o Uruguai, aí o Tele deu uma inventada, né? De colocar ele de costa pro gol, né?
Mas o Serginho era um excelente jogador, mas ele não jogou bem essa Copa. Aí entra naquilo que o Ricardo estava falando, que assim, você pode dizer, Valdir, Luizinho, Serginho, não é que eles fizeram uma Copa horrível, mas esperava-se mais deles. Era aqueles jogadores que a gente esperava mais. Mas eu já vi isso, que ele cumpriu uma função que o Tele pediu para ele, que era... O Serginho, eu acho que foi outra coisa ali. O Serginho era um jogador indisciplinado e aquilo fazia parte dele, entendeu? E o Tele fez ele ficar bonzinho ali. Entendeu? Exato. Fez ele ficar bonzinho. É importante lembrar uma coisa. O centroavante titular do Tele Santana era o Careca, que nessa época jogava no Guarani. O Careca, porque assim, no estilo Tele de jogar, o Careca eu acho que se encaixaria melhor. Né? Porque era um centroavante diferente do Serginho. Era um centroavante mais que abre espaço, que se desloca. De time montado, né? Time mais... O Careca o Careca se machuca às vésperas do embarque, né? E aí tem uma lenda sobre a esposa do Roberto Dinamite, a Jurema, acabou com a Jurema, né? Que diziam que ela tinha algumas boas relações com os espíritos, porque em 78 o Roberto não era para ir, o Nunes se machuca às vésperas da... Mesma coisa. Nunes, Santa Cruz, era o titular, se machuca às vésperas da Copa. Na véspera do embarque. E em 82 o Careca também se machuca. Aí é claro que o futebol... Não nos esqueçamos que o futebol tinha muito essa coisa das mandingas, das histórias da Macumba. O Salvo enterrado no Parque São Jorge. Futebol tinha muito disso. Eu acho que o Serginho Chulapa, ele tem uma coisa, um puta jogador e tal, mas eu fico pensando que alguns jogadores eles se dão muito bem no futebol de clube. E na seleção eles dão uma empacada. Muitas vezes, por quê? O técnico impõe uma forma de jogar, um posicionamento, o que quer que seja, uma disciplina que ele não está acostumado. Então, o cara, no São Paulo, o Serginho era o... Né? O cara aprontava e o pessoal fazia lá, ele não pôde fazer o que ele queria, né? E muitas vezes, não foi o caso, não estou dizendo que foi o caso do Serginho, o cara sente mesmo, né? Porque é complicado para a gente falar hoje na seleção, mas nessa época era meio, né, vestir a camisa da seleção era um peso, né? Porque o cara, a pressão era... Hoje o pessoal não estaria assistindo, né? Os caras falam da quantidade de gols que o Neymar fez e tudo mais, só que vai ver, a seleção joga toda hora. Aquela época lá era meia dúzia de partidos, né, por ano. E vem de jogo, né? Se você vai jogar com um timinho lá no Dubai da vida, se o Neymar vai jogar é tantos milhões, se não vai é mais barato. Você está vendo? E aí também fazer amistoso com um time que não se classifica para a Copa nem a pau, ou só na mandinga, ele faz de 5 gols, desculpa, né? É diferente de você pegar o cara que decide ali no... E tem um detalhe, né? Vocês falaram, isso realmente é importante, que é o peso de jogar. Hoje, vamos falar sério, ninguém liga para o jogo da seleção, né? Tá tendo aí a Copa América, você viu que a audiência do SBT na Copa América tá ridícula, né? Talvez se for uma final Brasil-Argentina... Talvez vai ser, porque o Brasil passou, deve passar a Argentina e... Então, mas essa época não, gente. Jogo de Copa do Mundo, as pessoas levavam muito a sério. E Copa do Mundo, jogo de seleção as pessoas já levavam a sério, e a Copa do Mundo parava o país, né? Outra coisa, a Copa de 82, a seleção também teve um tempo grande para se preparar, né? Muito mais do que a maioria dos países europeus. Isso. Porque e tinha que claramente a Itália é um time que vai se preparando, vai ganhando, vai crescendo durante a Copa, porque eles vão ganhando fôlego, vão ganhando força durante a Copa do Mundo, né? E essa época parava tudo para a Copa do Mundo, o que não acontece. Quer dizer, parava mais ou menos, né? Os campeonatos continuavam, mas ninguém ligava para eles. Mas tinha uma piada da Itália que era o seguinte: começava aí a Copa, né? Como é que está o time da Itália? Estão brigando? Tá brigando, um fala com o outro, não dá entrevista. Então eles vão chegar na final. Não, tá tudo bem, e não passa nem na primeira fase. A Itália tem essa coisa, né? Quando ela mais do que uma vez, ela despontou com um time em crise. E 82 ela vem destruída, né? Uma seleção com 500 mil problemas,
Né? Rick, isso acontece em 70, quando a Itália chega na final com o Brasil. A Itália vinha de um vexame em 66 e perdeu para a Coreia do Norte, que é talvez uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo. E ela depois chegou na final. Ela faz uma primeira fase horrível. E faz como 82, né? E aí ela o jogo supera, dela com a Alemanha acabou com ela, né? Isso não tem dúvida. A semifinal agora, com a Alemanha. Uma coisa do Brasil, no Brasil a gente também é muito arrogante, né? É aquela ideia, o pessoal dizia que o Brasil na Copa só perde para si mesmo. O Brasil, o Douglas sabe muito bem dessa concepção que eu tenho. Eu discordo que o Brasil é o país do futebol. O país do futebol é Argentina, Itália, Inglaterra, onde as pessoas torcem para os times. Né? Na Inglaterra tem um time lá da segunda divisão, que nunca é campeão, mas a torcida é fiel ao time. Né? O Brasil foi o país da Copa do Mundo, na verdade. Essa que é a questão. O grau de adesão à Copa do Mundo no Brasil era uma coisa extraordinária. Tanto que era muito comum você perguntar para as pessoas que time ele torce. Que time você torce? O cara falava, não, eu torço para o Brasil na Copa do Mundo. Né? Agora, tem uma coisa, Beninho. Eu acho que a tua tese é válida. Se pegar a Copa de 54, que dá o grande bode do Brasil ter perdido 50, praticamente ninguém assistiu ninguém sabe dessa Copa. Né? É uma Copa, tem um livro, inclusive, uma Copa que ninguém viu. A Copa que ninguém viu. E esse livro é bem legal. E quem estiver ouvindo, vale a pena. Jô Soares, 3 autores. Armando Nogueira. Eu não lembro qual o outro. Eu acho que é o fotógrafo lá, o fotógrafo famoso da revista Manchete. Jader Neves, eu acho. Não lembro mesmo. Mas tem uma coisa assim, que o Brasil tinha sido, né? Se você pegar o Brasil na década de 60, 70, você tem muito essa coisa de domingo, futebol, Rio-São Paulo, né? Sim. Tinha. Agora, e havia muita gente que jogava futebol. Eu acho que essa é a vantagem que o Brasil tinha. Coisa... O Brasil era um país que tinha muita gente que jogava futebol. Você ainda encontra, vou fazer uma defesa aqui, você ainda encontra, se você pegar, por exemplo, o Campeonato Pernambucano, que os times vira e mexe, nenhum time pernambucano está na Série A do brasileiro, o Campeonato Pernambucano dá jogão, cara, sabe? De torcida, de lotar estádio. Então, assim, é um campeonato que ainda lembra a presença do torcedor, ainda lembra aquele futebol mais antigo. Hoje, com as arenas aqui no Sul, você está indo num show não num jogo de futebol. Você paga caríssimo, né? Tudo te tolhe de torcer. Você assiste a um jogo. Você senta lá e vê o jogo, como se estivesse na televisão. Né? Então, a torcida não tem arquibancada. Né? As arquibancadas nem dá para comparar. Então, eu acho que ainda tem. Se você for para a Champions League, né, a Copa Nordeste, você ainda vai ver jogo, né, nesse sentido de um futebol mais de paixão, né? Você ter torcida mesmo de jogador. Nós não tem mais. A gente tinha clássico do interior, não existe mais. Mas, Rick, o que eu estava falando é que, assim, o Brasil, a quantidade de gente que jogava futebol. Eu me lembro que o Rick Wakeman teve no Brasil uma vez, um músico, e ele falou assim que ele viu as pessoas jogando na praia, jogando futebol, e ele ainda brincou, você podia pôr qualquer um para jogar na seleção da Inglaterra. Entendeu? Você podia pegar qualquer garoto da praia ali e jogava na seleção da Inglaterra, porque os caras tinham mais habilidade do que os jogadores profissionais. Né? Isso realmente, o Brasil tinha quantidade de pessoas que jogavam futebol, quantidade de times amadores. Então isso fazia, eu não acho que fazia o Brasil o país do futebol, mas fazia do Brasil um país onde muita gente jogava futebol. E dessa quantidade, a gente conseguia tirar uma qualidade maior do que os demais países. Até aí, nesse aspecto, Benê, tem uma questão que também não é à toa quando você fala que é o time da seleção, né? Porque é óbvio que a gente teve os campeonatos de 58, 62, 70, mas principalmente durante a ditadura, o processo de nacionalização das coisas, né? Também incluiu a própria seleção, ou seja, não se poderia... A seleção passou até a ter uma categoria de símbolo nacional, vamos dizer assim, né?
Tanto é que o pessoal hoje o pessoal hoje usa a camisa da CBF lá para ir dizer que é o Brasil, né? Então, eu acho que essa concepção de símbolo nacional, que vai ser reforçado durante a ditadura, ela prevalece ainda. E em 82, não vamos esquecer que nós ainda estávamos na ditadura, né? Pois é. Então, eu lembro bem que tinha até, vamos dizer assim, aquele mal-estar quando se falava mal da seleção, alguma coisa assim, parece que estava atacando o país. Alguém torcer contra, era inimaginável. O jogador aconteceu era... mais para frente do pessoal torcer para a Argentina. Torcer contra. Né? Não, o jogador ele era convocado, né? Ele convocado como se tivesse servido à pátria, né? Lembra? Quando o Pelé não quis ir em 74, exatamente, uma ação para obrigar o cara aí. Um jornalista de Santos chegou a escrever um livro onde ele chamava o Pelé de desertor, entendeu? Gente, desertor, isso aqui como se a Copa do Mundo fosse um exato. É uma bobagem. Por isso que eu concordo que é um símbolo mesmo, né? Vira como seria a bandeira, o hino, então, a seleção. E aí vira a pátria de chuteira não quer dizer que é o país do futebol, né? Mas vira um símbolo. Aliás, uma das expressões mais infelizes, na minha opinião, do Nelson Rodrigues é a história da pátria de chuteira, né? Isso Então, mas para mim ela acaba tendo um outro significado, entende? Vira a grande representação da política brasileira, dos anseios, não do povo, né? Mas da diplomacia. Mas assim, eu acho um pouco do povo, Rick, porque é uma coisa. De repente, a seleção também, muitos cidadãos passaram a seleção tem a obrigação de ganhar, porque eu tenho que aumentar a minha autoestima. É uma coisa que eu brigava com as pessoas. Eu falava assim: olha, a sua autoestima não pode depender de um jogo de futebol. E esse negócio de nacionalismo com data marcada a cada 4 anos. Aí chega na Copa do Mundo, a Gillette, empresa, como todo mundo sabe, muito brasileira, lança campanhas, né? A Gillette, a Volkswagen, um monte de empresa. Aí todos se vestem de verde e amarelo. Mas voltando à Copa, né? Voltando à Copa do Mundo, esse primeiro jogo contra a União Soviética, que o Brasil ganha no sufoco de 2-1 de virada, que, aliás, com 2 belíssimos gols, né? O gol do Sócrates, que é uma pintura. O Sócrates deu um chute a gol durante o jogo inteiro. Esse gol que ele leva 2 jogadores e chuta no ângulo do Dassaev. Não era qualquer goleiro ali, era o Dassaev, que era um goleiraço, né? E o gol do Éder, que uma belíssima jogada que o Falcão faz um corta-luz, o Éder chuta de primeira e o primeiro no meio de bate pronto e o Dassaev Escócia. Mas antes de você falar do segundo jogo, Benê, porque você falou aí da maneira que o Brasil ganhou, e estamos falando aqui da primeira fase, nós temos umas coisas bem pitorescas também, né? O Sheik entrando no campo, lembra? Isso o jogo White e França. O Sheik da White entrou no campo para anular o gol. Como é que tinha sido? Eu sei que o Sheik... E aí o pessoal aceita, né? Parece que o gol foi anulado mesmo. Foi anulado mesmo, o pessoal aceita e continua o jogo. E o técnico do Kuwait era o Parreira, né? O Parreira era o técnico da seleção do Kuwait. Bom, então é isso mesmo. O técnico do Kuwait era o Parreira. O que aconteceu foi o seguinte: o francês desceu com a bola e estava quase de frente para o gol já, né? Mas alguém apitou e a defesa do Kuwait parou. Aí o cara estava lá de frente para o gol, meteu a bola para dentro e saiu comemorando, e o juiz deu o gol. Mas aí os jogadores do Kuwait deram uma olhada lá para a arquibancada, que tinha o Sheik lá na arquibancada. O Sheik falou: não, mandou todo mundo sair do campo, né? E aí ele desceu até o campo, foi lá, falou com o juiz voltou atrás, e aí o jogo pôde continuar, né? O Sheik foi forte naquela. Mas esse negócio aí de apitar, levar apito para o campo, depois teve uma certa modinha no Brasil também, se eu não lembro.
Bom, mas vamos continuar aí como é que foi a Escócia e vamos para frente. A Escócia ganha da Nova Zelândia sem nenhuma dificuldade 5-2. Aí, porque aí, eu me lembro. Algumas pessoas que acompanhavam o futebol europeu falou: o Brasil vai ganhar fácil da Escócia. Não. A Escócia tinha um jogador que marcava muitos gols, jogador do Tottenham, chamado Alain Brasil, né? Tinha alguns bons jogadores na Escócia que jogavam no futebol inglês. Sempre é uma tradição, aliás, a Escócia, os jogadores que jogavam no futebol da Inglaterra, né? Mas a defesa da Escócia era muito fraca. A Escócia sai na frente, fazendo 1-0, mas depois o Brasil ganha de 4-1, como diria os mano, 4-1 fora os apavoro, né? O Brasil, no segundo tempo, dá um show de bola na Escócia, e aí principalmente a imprensa internacional se dobrou, né, se curvou ao futebol do Brasil. Porque o Brasil realmente é uma grande exibição no segundo tempo, pôs a Escócia na roda, o Brasil ganha de 4-1, gols do Zico, Falcão, Oscar fez o gol, e o Éder, é um golaço que ele encontra. O Éder chega como artilheiro, né? Porque ele fez gol nos 3 jogos. Não dos artilheiros do Zico. Não, o Éder fez 2 gols só. Não, no terceiro jogo ele não faz um gol. Não, foi Falcão. O terceiro jogo da Nova Zelândia é 2 do Zico, 1 do Falcão. E 1 do Éder. Não, 1 do Serginho Chulapa. Contra a Nova Zelândia é um gol do Serginho Chulapa. Né? Tá. E aí contra a Argentina também é gol do. Aí tem gol do Zico Júnior e Serginho Chulapa. O jogo da Argentina, desculpa, da Escócia, o Brasil faz a mesma coisa. Né? Toma um gol, estou verificando aqui, 18 minutos, né? Toma um gol, quer dizer, até ali não tinha feito nada e só vai empatar aos 33. E é aquela coisa do Brasil, que eu já falei, que começava desligado, demorava para reagir. Né? Depois aí abre a porteira, passa a boiada, né? Aquela coisa toda, que não é bom lembrar, mas aí joga para caramba mesmo. Né? Na Nova Zelândia, qualquer... E aí é o jogo da Nova Zelândia. E é engraçado que o Brasil ganha a torcida da Espanha, primeiro pelo futebol bonito e pela festa da torcida. Os espanhóis ficaram meio fascinados com a festa da torcida brasileira, o batuque, as pipas, não sei se vocês lembram, os caras levaram umas pipas e os espanhóis acharam aquilo maravilhoso. Tanto que eu lembro, quando o Brasil foi eliminado, o que a imprensa espanhola mais lamentou foi eles falaram assim: acabou a alegria da Copa. Isso. Quando o Brasil é eliminado, eles falaram que acaba a alegria da Copa do Mundo, né? E ao mesmo tempo, a Argentina, que começa mal na outra chave, depois ganhou de El Salvador, que convenhamos, né? E ganhou de 4-1 na Hungria. A Hungria, aliás, é aquele país também que chegou na Copa com alguma com a possibilidade de ser uma surpresa. Num amistoso antes da Copa, eles ganharam 3-0 do Brasil, mas na Copa também não fez nada. Eles perderam de 4. Aliás, a campanha deles não é tão ruim assim, mas por causa dos 4-1 que eles perderam da Argentina, eles acabaram saindo no saldo de gol. Né? Não, e apesar deles terem ganhado de 10-1, a maior goleada das Copas até hoje, em 82, onde a Hungria ganha de 10-1 de El Salvador. Né? Mas não tinha jeito, porque a Argentina, a Bélgica tinha mais pontos, era a primeira mesmo. E eu acabei de abrir. A Argentina ganhou 2 jogos. A Bélgica precisava ganhar do último. A Hungria, eu vou falar uma maldade, a Hungria é 54 e acabou. Era interessante falar da Itália, né? Como é que estava a Itália nessa altura do campeonato aí no segundo jogo? A Itália não estava, né? Porque a Itália estava o time inteiro brigado. E assim, parece que tinha algumas intrigas internas, mas também a imprensa, obviamente, quando o time vem mal, aí também tem todos os cornetas, né? A turma do amendoim, como diria o grande Felipão. E a Itália empata com o Peru 1-1, empata 0-0 com a Polônia num jogo horroroso, e empata 1-1 com Camarões. Né? E esse jogo, 1-1 contra Camarões, é que a Itália se classificou. Itália e Camarões terminaram empatados. A Itália só se classificou no saldo de gol. Né? E porque a Polônia liquidou o Peru. Fez 5-1, uma coisa assim, né? Porque assim, esse era o grupo, acho que era o grupo mais fraco da Copa.
porque praticamente, tirando esse jogo 5-1 da Polônia, só foi empate. 0-0, 0-0, 0-0. Até o último jogo, pra vocês terem uma ideia, a Itália tinha feito um gol, e o Peru tinha feito um gol no empate 1-1, e todo mundo, o Camarões e Polônia estavam com o placar zerado, eles tinham empatado. Isso. Então, nos jogos de 0-0. Era horroroso, né? Era horroroso. E aquilo que eu falei, as tabelas foram feitas de um jeito que, mesmo jogando muito mal, um time grande, ele conseguiria passar se ele jogasse uma partida boazinha. Que é o caso ele devia jogar 2 vezes mal, né? 2 vezes mal, né? A Polônia mete 5-1 no Peru e se classifica em primeiro lugar com 4 pontos. Só para lembrar que nessa época a vitória não era de 3 pontos. Valia 2 pontos. A vitória valia 2 pontos. Isso. Né? E então não disparava. Mas a Itália vai com 3 empates, né? Praticamente ela inaugura uma ideia que eu tenho, que hoje é mais fácil, que um time pode chegar a ser campeão sem ganhar nenhuma partida de pode verdade. Mesmo, na prática pode. Ele disputa nos pênaltis e vai até o final. Então, mas essa Copa, Rick, tinha menos eliminatórias. Porque a segunda fase não era um mata-mata, eram 4 grupos de 3. Né? Era ponto corrido, né? Era ponto corrido. Exatamente. 4 pontos de 3. 4 grupos de 3. E o Brasil, e aí é o grupo da morte, que é o Brasil, Itália e Argentina. E Argentina. Aí, a imprensa italiana estava absolutamente pessimista em relação à Itália. Eles não achavam que a Itália saía desse grupo que tinha o Brasil e a Argentina, né? E aí, o primeiro jogo, a surpresa é que a Itália joga muito bem contra a Argentina e ganha de 2-1. Né? E, aliás, a Itália até mereceu mais, porque a Itália jogou muito melhor que a Argentina. É um jogo que a Itália ganhou de 2-1. Eu me lembro que as pessoas claro, todo mundo torcendo para a Itália por causa da rivalidade com a Argentina. E aí ficou aquela história que o Maradona não sabia jogar quando tinha uma marcação, porque o Gentili gruda no Maradona o jogo inteiro. Né? A Itália, às vezes, jogava com o número 2 ou 3, cuja função era marcar o principal jogador adversário. É o caso do Gentili, que joga de lateral direito nesse jogo, enquanto o Brasil joga de zagueiro central. Né? E a Itália ganha de 2-1. E o Brasil fica... Aí o jogo seguinte, o Brasil pega uma Argentina já meio desmoralizada, né? E é um jogo difícil. O jogo começa bem difícil. Inclusive, você já viu, o Valdir Pérez faz 2 grandes defesas na hora que estava 0-0, 2 cabeçadas dos zagueiros argentinos, e aí depois uma cobrança de falta no rebote, o Zico faz 1-0 e daí para frente acabou o jogo. O Brasil no segundo tempo... É 3-0 e aí só toma o gol no finalzinho. No finalzinho. E aí no segundo tempo, eu acho que foi o maior show de bola que eu vi o Brasil dar na Argentina. A Argentina não vê a cor da bola. Se você... Existe o jogo aí, dá para ver. O Brasil tocando bola, aquele toque de bola, e tudo passa pelo Sócrates no meio de campo. A Argentina correndo atrás do Brasil e começa a apelar para a ignorância. Tanto que o Maradona dá um pontapé criminoso no Batista, que tinha entrado no segundo tempo, e é expulso. E a imprensa toda caiu de pau no Maradona. Não era tão criminoso que o Batista saiu rindo lá, né? Não, mas a entrada foi... Não, ele tentou. Não pegou como ele queria. Ele tentou. Tentou sério mesmo. É daquelas que na várzea, eu e o Douglas conhecemos bem, na várzea não saiu uma briga, uma entrada dessa? Saía generalizada. Começava... Agora, o que é interessante, né? O que é interessante, né? A Argentina, ela tinha perdido para a Bélgica, né? Tanto é que ela passa em segundo, por isso que ela cai no grupo do Brasil. Né? Mas depois da Bélgica, nessa fase, também não ganha de ninguém, né? Ela é a última, passa a Polônia. Ela faz o caminho inverso da Itália, né? A Bélgica teve um problema. O jogo contra a Polônia ganha 3-0. São 3 gols, que eu não vou dizer que é frango, mas o goleiro, o Pifaf, que era um excelente goleiro, não joga contra a Polônia, ele se machucou. E o goleiro que joga não é muito bom, né? Tanto que a Polônia ganha de 3-0, uma grande atuação de um cara chamado Boniek, que jogou muito tempo na Itália. 3 gols. 3 gols, né? 3 gols, ele faz 3 gols e esse jogo. Aí depois tem
o jogo decisivo, que é Polônia e União Soviética. Um jogo horroroso, só tem butinado e termina 0-0. E a Polônia, no saldo de gols, se classifica. Porque a União Soviética tinha ganhado de 1-0 da Bélgica. Da Bélgica. Agora, então, quem empolga na segunda fase é a França. A França faz um excelente jogo. Ganha de 4-1 da Irlanda, um futebol ofensivo e tal. Né? E, aliás, o sonho de muita gente era uma final Brasil e França. Eles achavam que seria... A ideia que esse seria o jogo dos sonhos. Os dois times ofensivos e tudo. Né? É interessante que ainda existia nessa época, e vai durar bastante tempo... Era a França no Platini, né? Era o Platini. Mas tem uma coisa que é interessante, que o Brasil disputava com a Alemanha o título de grande time da Copa, né? E nunca tinham jogado para valer em Copa. Né? Só jogaram duas vezes, né? E a gente foi campeão em cima dele, depois tomou um 7-1. Mas o que é interessante, porque nessa época, se você pegasse as vezes que a Alemanha tinha disputado o final, era uma coisa assustadora. Ela tinha chegado às finais da Copa mais do que o Brasil, apesar do Brasil ser tricampeão. Até hoje. Chegou, a Alemanha chegou mais vezes. Aliás, de 50 até 82, de 50 até 2002, né? A Copa do Mundo, ou o Brasil ou a Alemanha sempre estavam na final, com exceção de 78, que é Holanda e Argentina. Então, se você criasse um dos dois sempre estava na final. Se fosse criado um ranking em que a diferença do campeão para o vice não fosse uma pontuação muito grande, a Alemanha era o primeiro do ranking por causa disso. É verdade. De cabeça, assim, eu me lembro que ela começa a trajetória dela em 54. Onde ela é campeã. Né? Campeã. Depois 66 70... é vice. 66 é não, vice. Não, 70 não. 74 ela é campeã. 78 não. Né? Aí 3 Copas em seguida, que ela chega na final. Aí vai ser 82 e daí vai ser 86. Né? E 90. Quando ela não chegava na final, ela caía na semi. Por exemplo, 70, ela perde para a Itália, e a Itália vai para a final e ela perde a semi. Então você pega a quantidade de vezes que a Alemanha ficou entre os 4, era muito grande. Entre os 4 mais do que o Brasil até. Mais que o Brasil. Então por isso que eu brinquei. Se fosse criado uma pontuação, depois de quanto você desce de ponto, os caras estavam na frente. Mas existia essa coisa. 82 era uma das ideias, né? Além Tá legal. Falamos aí tudo sobre a fase inicial da Copa do Mundo de 1982. Acesse do nosso canal para ver o nosso super bate-papo sobre Brasil e Itália e tudo o que aconteceu até a final entre Alemanha e Itália. E também o que já falamos sobre as eliminatórias. Tenho certeza que você vai gostar muito.